Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o seu professor Renan Carradin na Resolve Play. E hoje a gente vai falar de funções da linguagem, mas antes de começarmos a falar sobre função da linguagem, é importante a gente estabelecer que, quando a gente fala de função da linguagem, a gente está falando da linguagem estabelecida entre emissor, receptor e a qualidade dessa mensagem, ok? E a gente vai ter textos, e esses textos também carregarão consigo algumas características. Então, vamos entender o seguinte: emissor é quem emite a mensagem. A mensagem será o código daquilo que o emissor quer dizer. O receptor vai decifrar esse código e vai interpretar a mensagem. Tudo bem? Então a gente vai começar a entender como essa mensagem vai funcionar dentro do texto. Para a função da nossa linguagem, essa qualidade de emissão, recepção e mensagem, a gente vai ter aqui algumas características. A função emotiva, dessa linguagem, ela, logicamente, por uma relação lógica, ela vai emitir emoções. Quando a gente emite emoções, são emoções que nos pertencem. Então, o texto vai ser sempre focado no eu. Eu, primeira pessoa do singular. Aqui a marca. E é uma linguagem super subjetiva. Por que subjetiva? Porque, na verdade, eu quero expressar algo, só que, se não expressar da forma correta, o outro pode interpretar de outra forma. Mas, para mim, está super claro aquilo que eu estou expressando. Por isso que a linguagem subjetiva, ela depreende também de uma questão que é aproximação em relação ao que se sente e aquilo que consegue se traduzir, ok? E tem muitas presenças de figuras de linguagem. Os textos que vocês, de repente, possam se deparar que tem a função emotiva, ele vai ser carregado do eu, né? Durante o tempo inteiro você vai ver os verbos dentro da primeira pessoa do singular, mas as funções sintáticas atreladas, tá? Importante porque a gente vai observar que essas características vão se aproximar de outra função, tá? Que é essa daqui, ó, função poética. Mas eu vou distanciar ambas. Função referencial. A referencial ela vai se opor à emotiva. Quando eu quero criar uma referência, eu preciso ser objetivo, direto. Então a linguagem é mais clara, tá? Então, linguagem clara, texto em terceira pessoa, aquela caracterização da dissertação. Quando nós fazemos uma dissertação argumentativa, por exemplo. Então, o texto ele se fundamenta sempre em terceira pessoa, é uma linguagem mais direta, um texto impessoal. Porque se fosse pessoal, se centraria na primeira pessoa, no meu eu. Função apelativa ou conativa, tá? O que é essa função apelativa e conativa? É uma linguagem que é muito própria das crianças quando querem alguma coisa e vão ao mercado, por exemplo. Mãe, compra isso! Mãe, quero isso! Quero aquilo. O que acontece? Esse pedido, os verbos são carregados no imperativo. É um texto que a todo momento usa vocativos e imperativos. Eu estou tendo toda hora um chamamento, tá? Foco na segunda pessoa, no tu. Por quê? Eu estou pedindo para você. Então eu estou pedindo para tu. Então automaticamente eu estou pedindo e estou apelando em cima daquilo que eu quero. Por isso que ela tem uma função apelativa. Essas são as características do texto, tá? Vamos então para cá. A fática, ela vai ser aqui, ó, coordenada dentro do canal que eu vou transmitir. Então, normalmente a fática ela aparece em e-mails, aparece em ligações telefônicas, tá? É utilizada saudações e cumprimentos. Posso botar, por exemplo, alô? Como é que você tá? Tudo bem? Como aqui no exemplo. Então tem mais marcas da nossa oralidade, mais de uma conversa informal mesmo, né? A função poética que eu disse que é distanciar. Aqui, ó, linguagem figurada, recheada de metáforas, poesias e músicas, tá? Perceba bem que no primeiro eu coloco figuras de linguagem. Aqui eu vou centrar mais essas figuras nas metáforas. Por quê? Os textos que normalmente carregam consigo a função poética são que têm imbuídos em si uma espécie de poesia, o que pode não ser necessariamente uma função emotiva, porque eu posso me expressar através do meu eu sem ser poético. Aqui não, aqui eu depreendo uma espécie de poema, de poesia. Então aqui eu depreendo, por exemplo, uma linguagem que é muito utilizada, que são assonâncias e aliterações. Aqui eu vou utilizar algumas outras figuras mais centradas nas metáforas. E a metalinguística. A metalinguística a gente vai reduzir a expressão do dicionário. Por quê? Ele vai explicar elementos da própria língua. Quando eu tenho uma palavra, explico o significado dela, daí estou usando uma metalinguagem. Caso você queira um outro exemplo de metalinguagem, suponhamos que você esteja vendo uma exposição de arte e nessa exposição você tem um quadro de um pintor pintando
um outro quadro. Então você tem uma linguagem conversando com outra linguagem, ok? É só isso, simples assim. Olhou aqui, por exemplo, executa nos exercícios. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube. Estude, porque a prática vai te levar à perfeição e à aprovação. Até o próximo vídeo.